Bom dia, Ana Gomes. Bom dia, Tom. Bom dia, Padre. Sua bênção já tá nativa, hein, Padre? Bom dia, Sua bem? bênção, Padre. Eu estava aqui aguardando, falei assim, eu acho que será que ele vai entrar? Que na quinta-feira ele me deu o cano, ué. Eu entrei, Oxi, viu? oxi. Aleluias. Vamos que vamos. Quinta passada eu não entrei? O que aconteceu quinta passada? Quem que entrou? Thiago, Não, será? não. Foi o missionário que entrou. Ah, o Thiago. É que a Isso. gente tá tendo formação de manhã agora, Padre. Aí, aí o bicho tá pegando, né? O senhor sabe como que é, né? A vida do missionário. Não, mas tem que ser assim mesmo, tem que Comunidade de pegar vida pesado. ainda. Não vai. É radicalidade, é entrega, não adianta. Ou vive ou não vive. Não existe meio termo. Não podemos ser morto. E, e taralabá, já começa soltando já. O senhor tá bem, Padre? Hã? O senhor está bem? Então, hoje meu estômago ficou muito ruim. Eu falei, ah, não, isso é combate espiritual, não pode ser, porque quinta-feira não tinha nada. Hoje que eu me propus, e aí, eu aqui, seja que Deus quiser, e vamos, eu não posso ficar preso a essa realidade. Vamos. Perfeito. Hoje Vamos que que, vamos, né, Padre? Não, exatamente, não vamos parar, não. não podemos. É, bom demais. Então, gente, bom dia a todos aí que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o Padre Silvano, para quem não conhece. Se apresenta aí, Padre, para o povo novo que está aqui conosco. Bom dia a todos vocês que estão aí no Café com Jesus, né, diariamente, nessa liturgia, liturgia na Lex Divina. Para mim é um prazer muito grande poder retornar, né? Depois da Semana Santa houve aí uns contratempos, mas não foi possível voltar. Hoje eu estou de volta, eu sou o Padre Silvano, religioso, missionário de São José. Também né, sou pároco da paróquia Nossa Senhora da Livração, na Zona Norte, Jardim Brasil, na região Santana. Também faço parte da, da, faço parte do Jovem Sarado, né? E agora nós temos uma missão que está iniciando, que é a missão da pandemia. Filho de Maria Imaculada, pertencia à missão Jovem Sarado Parada Inglesa. Por 5 anos fiquei vinculada, eu desvinculei e iniciei então uma missão aqui na minha paróquia, porque é uma região periférica e os meus jovens já não estavam mais frequentando lá na parada inglesa, então eu senti a necessidade, né, diante da moção que Deus colocou, então de iniciar uma missão aqui. Então nós estamos iniciando, ela iniciou em setembro e nós já estamos com 35 membros, né, Uau, ativos e não foi, nós não fizemos a consagração ainda por conta da pandemia. Nós não temos o tal, nós não inauguramos a missão, mas nós já temos toda a estrutura, então eu vejo organizada, eu vejo que isso é um querer de Deus diante daquilo que Ele tem solicitado. Então, para mim é uma graça muito grande, tá bom? Então é isso que eu tenho a dizer. Conheço o Vinícius pela internet, né? Que foi uma moção de Deus aí e sempre rezei pela colo de Deus diante daquilo que Deus tinha me pedido que rezasse intensamente pela colo de Deus. E aí, então, eu acabei rezando, fazendo campanha de oração de 40 dias, agora estou na campanha de 100 dias, porque o Senhor quer falar muito mais a colo de Deus. Então, é uma experiência muito forte, que Deus também tem me aproximado da colo de Deus, para que eu pudesse, então, fazer parte dessa obra, intercedendo, então, aí, para eles, de uma forma que pudesse também sustentar dentro da vida missionária. Então, eu sou muito grato a Deus e por essa experiência extraordinária e tenho a oportunidade de beber também da cola de Deus, né? Embora a diversidade de dons, carismas, mas em Cristo nós somos um só corpo em uau. Cristo Jesus.
E bom dia e Deus Aleluia. abençoe a Perfeito, Padre. Muito bom, muito bom. É uma alegria nossa, né? Receber o senhor aqui. Ó, eu tô num lugar que talvez possa ser que dê problema. Que terça-feira passada eu tentei fazer a live com a Priscila que deu ruim. É porque eu tô no meio do mato, sabe? Tô retiro, assim. Tô brincando, tô na casa da minha sogra. E aí aqui é fora da cidade. Então pode ser que dê ruim. Mas vamos na fé do Pai que o inimigo cai. verdade. Se der algum ruim, o senhor já sabe, né? A galera já sabe. Bom dia, então, Lúcia. Bom dia, Leandrinho. Stael, bom dia. Manu, Gui. Galera toda dos servos com Cristo. Galera firme e forte aqui na luta. Então, ó, gente, compartilha aí, ó, você que ainda não compartilhou essa live com seus amigos. Clica aí no aviãozinho de papel e envia para os seus amigos, envia aí para os seus colegas no Instagram. E sobe esse coraçãozinho aí, ó. Clica nesse coraçãozinho aqui do lado, sobe ele para que o Instagram possa entregar mais esta live para mais pessoas possam ser alcançadas. Bom dia, Graciana. Bom dia, Cristinha, Mari. Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos pegando a nossa palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 26. Nós já vamos iniciar. Enquanto você vai enviando essa live para mais pessoas, para mais amigos, você pode enviar até para 50 pessoas. Pois é, cadê a Pri? A Pri, o Rafinha, os nossos amigos santos, eles ficam na live o dia inteiro, né, padre? Você vê, eu estou meio reservado nas mídias sociais. Eu não posso, durante 30 dias, que eu preciso me refazer, dedicar mais à vida oracional. Então, eu estou entrando apenas também oracional, mas eu estou evitando 30 dias, né? Como Deus pede algo assim para a gente refazer, eu sou muito obediente. Então, durante 30 dias, eu só vou usar as mídias para evangelização e para uma necessidade maior. Caso contrário, Perfeito, 30 dias na vida oracional. perfeito, padre. É bom para educar na fé, né, padre? Para educar nos. Eu estava falando ontem sobre disciplina, né? É bom para nos educar na disciplina, né? Horário, para a gente não se perder, porque a gente é facinho, a gente é sabotado, né, pelo celular. É impressionante. Nossa, eu vivo uma Como, luta, viu, padre? Misericórdia. Tô lutando contra isso também. Às vezes eu fico então, perdendo tempo na internet à toa, sem fazer nada. Só gastando meu tempo e minha energia. e agora nós precisamos também, né? Porque agora que nós estamos desvinculando, porque agora tem missa presencial, mas assim, eu uso 100% por conta também da evangelização. E eu falei, não, tá, Sim, tá demais, eu não tô saindo das mídias, eu preciso, sabe, alimentar o meu interior, rezar mais, dialogar. Eu tenho oportunidade, tenho a capela aqui em casa. Não, eu preciso desvincular um pouco. Então eu só uso mesmo agora, né? Só para evangelizar, entrar na live e tal, mas eu não estou evitando postar nada. tá certo. Então vamos lá iniciar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O senhor lê para nós, Padre, o Atos 8, Vamos. 26. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa
e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Felipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Felipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Felipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A primeira pergunta que nós deveríamos fazer: o que nos impede de receber o batismo do Espírito Santo diante da experiência que o Senhor convida a cada um dos seus? Havia um desejo no coração de um etíope simpatizante do judaísmo que permitiu, pelo processo catequético, receber não só o batismo de água, mas o batismo do Espírito. E aí nós podemos então perceber que Felipe era um homem temente a Deus, era um homem do Espírito, era um missionário ardente, desejoso do quê? De anunciar a palavra. Você pode perceber que qual era o primeiro direcionamento de Jesus? Que primeiro anunciasse aos judeus. Aqui nós temos uma igreja em saída. Uma igreja que agora anuncia não é para o povo de Jerusalém, não é para o povo de Israel. Agora temos uma igreja que recebe, que é o apóstolo, que representa a igreja. Por isso que nós precisamos tomar cuidado que o nosso sacramental simboliza que nós somos sinal visível e sacramental da igreja. Um exemplo concreto: todas as pessoas que bateu o olho no Vinícius vai perceber o quê? Que o sacramental identifica que ele é o missionário consagrado da colo de Deus. Ele é um sinal visível sacramental que representa e que fala em nome da igreja. Então, nós precisamos entender todo esse contexto histórico. Por que que o autor sagrado faz questão de mencionar quem é o eunuco, o etíope? O eunuco significa o quê? É um homem castrado que tinha a missão de cuidar de quem? Das mulheres do harém. É considerado um homem impotente, vamos dizer assim. Um homem que não pode ser reprodutor. É aquele que está totalmente a serviço ou do rei ou da rainha. Então, aqui mostra vários elementos que ele é ministro de Candace, da rainha de Etiópia, administrador geral. Então é alguém importante. É alguém também que se destaca dentro do palácio. Mas é alguém desejoso em fazer uma experiência dentro do cristianismo primitivo. Porque aqui nós temos conversão, aqui nós temos o batismo, aqui nós temos a partilha da palavra e aqui nós temos nós só não temos a partilha do pão, mas é o pão da palavra. Então, são elementos que todo o cristão
que deseja fazer a experiência ou que está no caminho precisa entender. E temos a água, né? Que a água é o purifica, o restaura. É aquele que nos leva o quê? Uma vida nova em Cristo Jesus. Então, a partir daqui nós entendemos o quê? O eunuco, embora seja de um outro país, é aquele que se dispõe a fazer uma experiência com Deus. É aquele que não apenas recebe. Nós fazemos uma leitura teológica, não é aquele que apenas recebe o batismo da água, mas é o batismo do Espírito. Tanto é que depois Felipe é arrebatado, diz a palavra, e ele prossegue a sua viagem cheio de alegria. Então não é só um batismo comum. É um batismo que identifica a partir de agora quem ele é, quem ele representa como verdadeiro cristão. Uau. Então Incrível. são elementos que a gente precisa entender. E o processo catequético, se você prestar atenção, vai da passagem do Antigo Testamento e traz para o Novo Testamento, revelando agora a importância, o porquê de ser batizado. Ser batizado em nome da Santíssima Trindade. Não é só um batismo de água, é um batismo que sacramentaliza. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é só mais um batismo de conversão, de purificação, de João Batista, mas é o batismo do Espírito. Então, recebe o batismo e já recebe a missão de ser missionário. Ide a todos os povos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus. Ontem a gente estava falando dele também, né? Porque ontem também falava dele, que o sangue de Estevão, ele deu a vida. O sangue de Estevão libertou Saulo, né? Porque Saulo foi a mando de Saulo que Estevão foi apedrejado. Só que o sangue de Estevão derramado, né, como o primeiro diácono, ele tocou no mais profundo da alma de Saulo, né, padre? Porque depois disso, né, ele ainda continuou entrando na casa dos cristãos, mandando prender os cristãos, mas logo na frente ele já tem um encontro com Jesus, né? Então, o sangue de Estevão, né, derramou sangue, logo já veio Filipe, né? Filipe para continuar a missão, né? Porque a missão de Jesus não para, né? Um deu a vida, o sangue de um gera frutos para os outros, né? Por causa do sangue de um levantou o monte, né? Levantou Filipe, daqui a pouco Filipe, né, passa e já vem Saulo, que perseguia cristãos, passa agora a ser perseguido por causa do mesmo nome que Estevão anunciou, por causa do Filipe que anunciou, e agora Paulo convertido vai anunciar. Tudo por causa de um homem, né? Falando de um homem, anunciando um homem. Não estava anunciando as palavras do padre, não eram as palavras do Vinícius, eram as palavras de alguém que está por trás de nós. Alguém que a gente acredita, né? E ontem eu estava falando também, padre, que os apóstolos, né? Até uma curiosidade, né, que gostaria de saber se o senhor poderia partilhar, que os apóstolos, eles ficaram com muita dúvida, né, de porquê da ressurreição de Jesus, né? Eles demoraram muito tempo para cair a ficha, né, de aceitar que Jesus ressuscitou, né? Eles parecia que eles não acreditavam muito que Jesus ia ressuscitar. Como que é isso? Porque a palavra ressurreição significa colocar-se de pé, pôr-se a caminho. Está vinculado o id. Então, assim, eles ficaram confusos. Aí, para você ter essa compreensão mesmo, só você ler discípulo de Emaús, os dois que estavam a caminho. Quem é que aparece no meio deles? O ressuscitado. Sim. O ressuscitado vai recordar, porque você precisa entender que toda a aparição de Jesus é fazendo com que eles recordem do chamado que receberam, que não caia no esquecimento. Quando os discípulos começam a voltar à vida comum, lembra que eles estão em alto mar e Jesus aparece à margem? Porque eles estavam já caindo no esquecimento. E ao cair no esquecimento, Jesus aparece, anda sobre as águas,
para que eles recordem. Por isso que, se você olhar, Jesus aparece pela terceira vez. Por que Jesus aparece pela terceira vez? A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, Jesus, a aparição de Jesus nada mais é para fazer com que eles recordem a atualização do mistério que precisa ser celebrado. Qual é a memória? É a memória da consagração do corpo e sangue de Cristo. Ele é o alimento, o pão que desceu do céu para saciar incansavelmente toda a humanidade. Você pode ver que todo encontro de Jesus tem a ceia. Para que eles não caiam no esquecimento, mas para que eles atualizem sempre este mistério que foi celebrado na Quinta-feira Santa. Então, essa dificuldade, demorou muito tempo. Ela só foi compreendida, por isso que Jesus diz assim, abriu a inteligência, despertou. Por que Jesus volta lá no Antigo Testamento até a sua morte? Para entender, para que eles compreendam que não cai no esquecimento da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Então, a palavra ressurreição significa colocar-se de pé, pôr-se a caminho, ide. Porque a ressurreição é uma realidade sem fim. É uma realidade que ela não termina. A vida, a morte, tem a morte de Jesus, mas a vida eterna, ela é concedida diante de todos aqueles que creem. Então, pela morte vem a vida e o dom do testemunho. Por que os discípulos são perseguidos e não se deixam desanimar? Por causa dessa realidade. Porque por a morte de alguém, aquilo que você disse, você expressou de uma forma muito bela, falando de Estevão. Pelo sangue de Estevão, a igreja gerou grandes frutos. É aquilo que São Agostinho já dizia. O sangue dos mártires tornou semente para novos cristãos. São os frutos. Por isso que Jesus vai dizer, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser guardar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, este possuirá a vida eterna. Então, qual é o desejo dos apóstolos? É motivar agora a humanidade que teve conhecimento, proximidade com Jesus, conquiste a vida eterna. Como é que eu quero ser um missionário, chegar à santidade, se eu não possuo a vida eterna, se eu não abandono a vida velha, se eu não me proponho a renunciar a tudo aquilo que me leva ao pecado e não busco a graça de Deus? Se eu não me proponho levantar de madrugada, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, como nós estamos fazendo, que é o melhor horário para o nosso sono, para a recomposição do nosso corpo, mas existiu alguém que deu a vida. Será que ele não tem esse privilégio? Será que ele não merece o nosso sacrifício de levantar e falar, anunciar com coragem? Então, os discípulos começam a ter essa compreensão. Então, foi um processo retardatário, vamos dizer assim, mas foi um processo que o despertou, então, a dar a vida. Por isso que a morte dos apóstolos levou o quê? A igreja a compreender que quanto maior for a aprovação, maior deve ser a minha adesão e a paixão. Por isso que começou a ter muitos mártires dentro do cristianismo. Não como punição, mas como graça. Eu dou a vida. Existiu alguém que deu a vida. Eu preciso seguir aquele que deu a vida por mim. Uau. E eu estava pensando também, padre, que esses são mártires, né? Martírio vermelho, né? A gente diz, tem o martírio vermelho e o martírio branco. E eu acredito que o que nós estamos vivendo, né, nessa situação que os cristãos estão passando, nessa situação toda de abre, não abre a igreja, coloca X pessoas, não coloca, é uma espécie de um martírio branco, não é? É uma espécie, não, é constatado já, Constatado. que é um martírio branco, porque estão nos privando, e Monsenhor Jonas da Bíblia já dizer que essa é a terceira onda que a igreja está vivenciando, e chegará um momento que nós seremos presos por viver eucaristicamente, que nós iremos voltar também às catacumbas.
mas que a igreja ela vai padecer, mas as portas do inferno não vão prevalecer. É aí que a igreja vai passar, ou está passando pelo processo de purificação. Imagina, governador, e eu falo que o Sinédrio, né? Desculpa pela minha ousadia, eu falo que é o Sinédrio, Supremo Tribunal. Decidir pela nossa liberdade religiosa. Está na Constituição. Nós somos assegurados. É como se rasgasse a Constituição. Eu dizia na Santa Missa aqui, ou e está tendo uma onda agora, as mídias sociais têm trabalhado muito, que a Eucaristia é uma fibra óptica. Que a Eucaristia você precisa comungar presencialmente. Misericórdia. A Eucaristia online, virtualmente, já satisfaz. Não satisfaz. Primeiro, claro. Se nós pegarmos os relatos bíblicos, nós iremos perceber não existe banquete, participação do meu banquete eucarístico, se nós não tivermos presencialmente. A Santa Missa online é uma necessidade pastoral por conta de uma praga, é uma necessidade, mas ela não pode ser permanente. Isso cabe aos enfermos, aqueles que não têm condições de participar da Santa Missa. Então, eu comungo espiritualmente, mas o alimento eficaz é espiritualmente. Porque não existe sacramento do batismo online, não existe receber o sacramento da Eucaristia online, não existe sacramento da unção online, não existe sacramento da confissão online. Então, existe também, vamos dizer assim, um grupo, né, que está trabalhando incansavelmente. E tem católico e na onda, fica em casa, mas o supermercado está cheio, o correio está cheio, o hospital está lotado, entendeu? Então, é contraditório. O ônibus, o metrô, eu falo que aqui é uma hipocrisia. Eu dizia para o conselho, acho que eu vou também pedir uma permissão para o nosso cardeal para a gente iniciar a Nossa Senhora do metrô, do ônibus, né? Comprar onde e já celebrar a missa, porque lá não tem coronavírus. Lá não tem aglomeração, lá ninguém pega o vírus. Então, existe uma política já trabalhando para que nós sejamos privados, porque isso torna nós vulneráveis. O que é que nós temos? O que é que nos assegura? O que é que nos fortalece? Entendeu? Nós sabemos que o vírus está aí sim. Nós não podemos negar, viu? Um negacionismo. Mas nós também precisamos entender que é Jesus Eucarístico que nos fortalece. Aleluia. E que sem a presença de Jesus presencialmente, nós não vamos nos manter de pé. Então, católico, acorde, desperta tu que dormes, sabe? Não pode participar da Santa Eucaristia, porque a única instituição que leva mais a sério, com rigor, todos os protocolos da vigilância sanitária é a Igreja Católica, que leva a risco. Quem vive em comunidade, preocupar por quê? Já vive em comunidade, ali dentro, não tem por que se preocupar. Perfeito. Aí, entendeu? Nós precisamos. A Eucaristia não é uma fibra óptica. Aleluia. Nossa, essa é nova, viu, padre? Essa é nova, essa eu não tinha ouvido ainda, não. Vivo, eficaz. Eu dizia na missa, né? Os coordenadores da Páscoa falaram assim, padre, o senhor quer capaz? Eu não tenho que nada esconder. Eu tenho que agir com profetismo. Falta profetismo, falta, aleluia, sabe o quê? Falta a verdade ser anunciada. Nós não podemos nos inclinar também a essa realidade. Como é que agora, depois que houve o processo da CPI, como é que caiu 35% do estado de São Paulo? Vamos refletir. Não estou falando de política, não. Estou falando aquilo que nós precisamos acordar para a nossa vida. Aleluia. Desperta, então. Desperta. Dobremos os joelhos. A Eucaristia é um alimento eficaz para todos nós. Se nós não tivermos a Eucaristia, se nós não temos a Eucaristia diariamente, nós vamos morrer espiritualmente. Nós necessitamos, nós queremos fazer um encontro com Jesus. Não existe sacramento se não for presencialmente.
sabe, coloca isso de uma vez por todas. Eu não quero uma igreja cheia. Eu quero uma igreja que reze, que ore, que clame, que bate os pés, que levante as mãos, que glorifique o Senhor, sabe, que possa a partir de agora reconhecer o poder e a glória de Deus, que viva essa intensidade como Felipe viveu. Vamos, se tiver que eu dar a minha vida, eu darei a minha vida. E eu quero finalizar esse momento porque eu quero ouvir você partilhando. Eu quero dizer as palavras de São Domingos Sábio. Eu prefiro morrer do que pecar e negar a minha fé em Cristo Jesus. Aleluia. E eu amo essa frase, padre. Eu carrego ela faz muito tempo. É melhor morrer do que pecar. São Domingos Exatamente. Sávio, discípulo de Dom Bosco, né, padre? Meu Deus, Exatamente. padre. Ó, o povo tá ficando maluco. Tudo que o senhor falou é o que eu falei na terça-feira. Exatamente, junto com a Pri, tava aqui, né? A gente tava, porque olha, padre, tem uns cristãos que não estão colaborando. Eu acho que eles não estão entendendo o que está acontecendo. É, a gente Exatamente. está num momento muito sério, a gente está vivendo o martírio branco, né? Como o senhor falou, já é comprovado, estamos vivendo. Nós já estamos no martírio, né? Então a gente precisa, né, ser mais atento, mais atento ao que está acontecendo e perceber que está incoerente aquilo que está escrito na palavra, aquilo que a gente vive como cristão. A nossa fé, a gente tem que, né? Eu fico perguntando, né, padre? O Espírito Santo está dentro de nós, né? Ele foi infundido dentro de nós. Se eu não me engano, está na carta de São João, que ele foi infundido dentro do nosso coração, né, pela vontade do Pai, através de Jesus. Ele envia o Espírito a nós, ele mora dentro de nós. Se ele mora dentro de nós, mora os 7 dons, os 12 frutos, está aqui. Está em todos os batizados no sacramento, todos que receberam o sacramento do batismo, correto? Então, por que que é que o ser humano, né, os cristãos principalmente, não estão usando a sabedoria e a inteligência, que é um dom do Espírito Santo? O que que falta para eles colocarem em prática e utilizar algo que foi gratuitamente dado por Deus a nós? O que que falta? Esses dias, você falando isso, eu lembrei de um jovem e eu estava rezando, né? A minha vida aqui é rezar. Eu estou fazendo algum trabalho aqui na casa de missão, eu estou ligando o som, ou ouço o colo de Deus, uso o texto. Eu não paro de rezar 24 horas porque preciso alimentar, preciso ver essa intensidade. Eu necessito de Deus a todo momento. E aí o jovem mandou uma mensagem, eu falando para o jovem dessa experiência, dessa santidade, como que é bom, meu Deus, eu me sinto, sabe, eu fiz a melhor opção da minha vida e tal, e de repente ele mandou uma coisa que eu fiquei atônito. Você sabe aquele susto que você leva assim, não estou acreditando, vindo de alguém que se diz servo e missionário? E aí eu parei e falei assim, meu irmão, você precisa confessar. Você mandar isso para o padre, você está brincando comigo. Eu não quero saber disso, isso não me interessa. Eu quero uma vida. Nós estamos falando de santidade, você vem mandar essa realidade. Você está brincando comigo. Você me desculpe. Você vai buscar o sacramento da confissão. Se você vier para a Santa Missa, você não vai comungar. Comigo você não vai comungar. Você está em pecado mortal. Você manda isso para mim com desrespeito à minha pessoa. Isso é obra do diabo. Quem vive no Espírito Santo de Deus é a radicalidade. Quando eu falo radicalidade, é a integridade, é pertencer plenamente a um só corpo. Nós estamos aí fragilizados por conta, agora com o Sinédrio a provas, que pode, não pode, libera, não libera, abre, fecha, entendeu? E aí você vem mostrar isso para mim, vai rezar, vai dobrar o seu joelho, vai viver no Espírito. Meu Isso. Deus, que catequese você aprendeu? Porque não é essa catequese que eu quero. Afasta de mim, Satanás. Show! Sou Sai templo aqui, do Espírito Santo. aqui É não, nisso já que bom. a gente tem que repreender. Falei, tantas lives falando de Jesus, você vem mostrar isso para mim? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O seu mundo está de cabeça para baixo, como o jovem acabou de dizer aí, a jovem. Então, nós precisamos fazer uma opção correta, sensata, do amor de Deus. Ou nós fazemos, ou nós vamos viver sempre no abismo. E é isso que Satanás está trabalhando muito por isso.
Muito. Satanás tem desfeito casamentos. Satanás tem feito que missionários e missionárias volte à vida velha. Então, olha aí a ruína, olha o trabalho, ele está trabalhando incansavelmente. Ele aprendeu a fazer jejum. E nós estamos deixando de fazer o nosso jejum diário. Nós estamos ocupando a nossa mente, o nosso tempo com outras realidades. Nós estamos apegados com as coisas do mundo e esquecemos de viver plenamente para Deus, Luiz. Ou nós vivenciamos, ou nós não vamos manter-se de pé. Exatamente, padre. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Ou é ou não é. Não tem, Exatamente. só tem duas opções, né? Quente ou frio. O morno já é vomitado. Ou você é Sim. quente do espírito, ou você é gelado do coração endurecido. Não tem outro caminho, né, padre? Não, e eu comecei já a orar no batismo do Espírito Santo. Falei, então, eu preciso já pegar a intercessão da Beata Helena Guerra e clamar para esse jovem. Ele vai para o inferno, eu preciso clamar. É uma alma que eu preciso salvar. O Senhor está gritando aí comigo, ó. Preciso orar, preciso orar. Aí desativou as mídias sociais, não está mais. Glória a Deus. Se for para santificar, glória a Deus, né, padre? É uma radicalidade necessária, né? Cada um se conhece, né? A identidade, né? Cada um sabe quem é. Você sabe o seu limite, você sabe até onde você pode ir. Se aquilo está te levando a pecar, arranca, né? É bíblico, o próprio Cristo disse. Exatamente. Se sua mão te leva a Tendes pecar, vós os corta. mesmos sentimentos, tendes vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Pois é. Amém, padre. Vamos ler o Salmo? Vamos. E o que o senhor fez, né, padre, foi exatamente o que Felipe fez. Batismo no Espírito, né? Você proclamou, né? Você orou, você falou, direcionou e clamou o batismo no Espírito, né? Porque o batismo nas águas, né, é o batismo que nos faz entrar na vida cristã, né? Na família de Deus. Ali nós entramos, né? Recebemos o batismo nas águas, né? De purificação, de arrependimento, né? Porque arrependimento porque a gente já nasceu no pecado original, né? Então a gente já tem que se arrepender logo de cara, de início, né? E para a gente manter a vida de batizado, a gente precisa do batismo do fogo, né? Que é o próprio batismo que sai das mãos de Jesus, né? Que é o batizador. Que ele que recebeu o Espírito Santo e começou, né? Ele recebe, né? O Espírito Santo desce sobre ele com uma forma de pomba, né? E ali ele começa o batismo do Espírito, né? Espírito e fogo. É o próprio Jesus que é o batizador. Então, todos os dias nós precisamos desse batismo. Por quê? Porque senão a gente não vai aguentar, a gente não vai suportar, né? Porque todo dia o pecado vem, a tentação vem, né? Aquela música do Thales Roberto, todos os dias. Então, todos os dias, se o pecado vem, todos os dias nós precisamos pedir o batismo no Espírito. Todos aqueles que nos procuram, né? Como o padre diz, né? E aqueles que nós temos a oportunidade de evangelizar. E a gente precisa clamar o batismo no Espírito Santo, que é o único, né? O fogo é o único que vai purificar o pecado, né, dos outros, e claro, Jesus, que é o único que tira o pecado do mundo. Né? Então, vinde a mim. Exatamente. Vinde a mim. Só ele, né, padre? Só Só ele para ele. mim. Não tem outro caminho. Exatamente. Ele mesmo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação longe dele. Não tem como a gente viver uma vida fervorosa, é, quente, cheia do Espírito Santo, do Xarabadá, e se a gente não viver com ele, intimidade, relacionamento. Comunhão, Exato. tem que ter comunhão, é negócio que o senhor estava falando. Não tem como eu receber a Eucaristia virtualmente. Eu preciso tocar, eu preciso fazer comunhão com o meu Senhor, o meu amado. Né? Ele é o alimento da minha alma. Eu preciso, nós seres humanos, necessitamos um dos outros. A gente precisa desse calor humano. E o que tem mais Satanás investido é nisso, porque tirou, né, os seres humanos uns dos outros, né, desse contato, e os seres humanos estão perecendo, porque ninguém consegue viver sozinho. Precisa da comunidade, da comunhão entre os irmãos. Exatamente. Salmo 65, a resposta é o versículo 1. Aclamai a Deus, ó terra inteira. Versículo 8. Isso.
Bendizei, ó povos, ao nosso Deus, fazei ouvir em alta voz o seu louvor. Ele preservou nossa alma para a vida e não deixou que vacilassem nossos pés. Versículo 16. Vinde e escutai, vós todos que temeis a Deus, e vos contarei quantas coisas ele fez em meu favor. A ele gritei com a minha boca e o exaltei com minha língua. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e não afastou de mim a sua misericórdia. Ele, somente bendito seja o nome dele, hoje e para sempre, porque ele não rejeita a nossa oração. Ele não rejeita a oração dos justos, daqueles que se colocam humildemente diante da presença dele, reconhecendo sua pequenez, sua miséria, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sem esperança, desanimados, vinde a mim. Ele é o único caminho e a verdade. É a Santíssima Trindade, né? A totalidade. Três pessoas em um. Você pode ir ao Pai, você pode ir ao Filho e você pode ir ao Espírito Santo. Olha a graça que nós temos de batizados, de cristãos. Nós nunca estaremos sós. Nós não somos órfãos. Todos nós cristãos batizados temos um Pai. O Pai nosso. O nosso Pai. Nós precisamos voltar para casa. Nós precisamos voltar para os braços do Pai. O Pai está na casa de braços abertos, esperando a gente voltar. Porque quem se perdeu foi nós, não foi ele. Foi nós que nos afastamos. Porque nós quisemos viver do nosso jeito, nós quisemos fazer do jeito que a gente quer. A gente não perguntou para o Pai se era isso melhor para a nossa vida, a gente só fez. Agora a gente está pagando uma consequência de algo que a escolha foi somente minha. Então eu tenho que voltar, eu preciso ser humilde, né, como a gente estava falando, e voltar, reconhecer, errei, pequei contra o céu, contra a terra, contra o meu pai, mas eu estou arrependido, eu quero voltar, porque eu não quero viver longe da casa, eu não quero viver longe do meu pai. Porque lá existe muitas moradas, né? Minha morada está ali, reservada para mim. Todos foram chamados, mas nem todos foram escolhidos porque não deixaram-se ser escolhidos, não deixaram-se achar. Foi convidado, o convite chegou até você, só que você ignorou, você não aceitou, você ignorou, deixou de lado, não quis. E agora a culpa é do outro, a culpa é de Deus, é muito fácil culpar o outro. E eu? Como tem sido a minha atitude? Como que eu tenho me comportado? Como que eu tenho respondido? Você falando isso me fez recordar de um casal que eles sempre foram apáticos à religião, a Deus como único Senhor. E aí quando nós olhamos para este salmo, né, que é de agradecimento, de louvor por tudo que Deus tem realizado na vida do povo, e eu vejo que a história de Israel nada mais é, né, a libertação de Israel, nada mais que um caminho de agradecimento a Deus por ter libertado da opressão de Faraó e convidando a partir de agora sempre de estar na presença de Deus para louvar e agradecer. E este casal, ele passou, nesse casal que era apático, que, né, falava em alto tom que não acreditava em Deus em nada. E a esposa com os filhos seguiu, né? São pequenos os filhos, mas o esposo batia no peito que não precisava de Deus em nada. E este esposo teve Covid e foi 3 vezes entubado. E aí a família chamou
aquele que eu partilhei para você, né? Lá Uhum. chamou e para que eu rezasse. E eu falei assim, olha, nós temos nós estamos na semana oracional, nós temos a live oracional e eu vou convocar todos para rezar pela vida dele. Primeira semana nós rezamos, piorou. Segunda semana rezamos, ficou mais grave ainda. A terceira semana foi entubado. E eu falando para Jesus, seja feita a tua vontade, Jesus. Toque no coração, porque aí o Senhor foi dando uma moção, um direcionamento. A cura não era física, a cura era espiritual. Aí o Senhor foi recordando algumas coisas de blasfêmia, de indiferença. E aí eu fui rezando pela cura da árvore genealógica, né, do esposo. Fui orando, fui orando. E aí falei assim, Jesus, eu vou tomar esse esposo como meu filho espiritual. Preciso adotá-lo. Eu preciso rezar 24 horas. E aí eu falei, convoquei toda a família. Família tal, família X, família Y. Vamos, nós estamos em ordem de batalha. Ou nós entramos na guerra, ou nós desistimos da guerra. Nós não temos outro caminho. Então vamos em frente. Jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração. Primeira semana já houve uma evolução. Segunda semana, uma outra evolução. Terceira semana, uma evolução. Agora né, já está na sala de reabilitação, já está falando, já está andando, está assistindo às lives, participando das lives. Ele está encantado. Ele fala que se não fosse a mão poderosa de Deus sobre a intercessão de Nossa Senhora, hoje ele não estaria neste mundo. Então, tudo isso para mostrar para nós, né, que tudo pode ser mudado, que tudo pode ser transformado pelo poder da oração. E qual é a melhor oração que nós precisamos fazer? De agradecimento, de louvor, de adoração, mesmo diante da graça que eu quero, que nós queremos, não aconteça. Pode ser que a cura que nós queremos seja física, mas a cura que o Senhor quer para aquela alma que está muitas vezes enferma, não é a cura física, é a cura espiritual. E se nós conseguirmos tocar a glória do céu, sabe, abrir o céu, nós vamos ganhar uma alma. E eu vejo que nós precisamos disso. Então é convidar as pessoas a essa realidade. O que está faltando em nós, essa intimidade, essa entrega, essa loucura. Quem é colo de Deus, se não a intimidade, a entrega, a adoração? Essa paixão pelas almas. Eu vi em determinado momento, por que a colo de Deus se perdeu? Porque ela deixou muito mais se envolver pela canção e esqueceu de dobrar o joelho e voltar-se para Deus. É perceptível. E aí, quando o Senhor pediu que voltasse ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Ele foi convidando o que a partir de agora? Purificar-se, voltar-se, reconhecer a grandiosidade do amor de Deus. Colo de Deus, né, dizia uma missionária, né? Eu estava assistindo, participando da live do Deus da Misericórdia. A colo de Deus não se reduz ao ministério de música. A colo de Deus se reduz paixão pelas almas e pela adoração a Jesus Eucarístico. Foi sensacional. É isso, padre. É o nosso Então, pilar. São 3 pilares: confiança, serviço e adoração. Se a gente se perde em um desses 3, a gente está fora. Precisamos voltar. Precisamos voltar a confiar, precisamos voltar a amar Ele sobre todas as coisas, todos os ministérios, todas as atividades. É ser mais do que ter, não é ter mais do que ser. Ser é voltar à essência, voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor. Servir é o que nós estamos fazendo, estamos aqui à disposição, servindo a igreja, servindo as pessoas, né, se dispondo e atendendo, conversando, orando, né? E adoração, consumo, adorar pelo amado, fazê-lo conhecido e amado. Essa é a missão. São Francisco, pai seráfico, ele nos convida, ele nos ensina a gente amar, conhecer e fazê-lo amado e conhecido. Essa é a nossa única missão. Foi o que Filipe estava fazendo em Atos dos Apóstolos.
se consumindo por amor ao Senhor. Eu vejo que nós somos lâmpadas acesas, que precisamos iluminar, não é o nosso bairro, é o mundo, é o que está à nossa volta. Nós recebemos a luz de Cristo ressuscitado. Se nós revertêssemos essa luz para iluminar tantos corações que andam nas trevas, o mundo seria, sabe o quê? Um grande luminar, uma luz inacessível diante da grandiosidade deste amor de Deus à humanidade. Cristo não morreu em vão. Cristo não derramou o seu sangue. Cristo nos convidou que nós buscássemos uma vida de santidade e que a nossa vida fosse, ou a nossa vestimenta, fosse lavada no sangue do Cordeiro, para que nós pudéssemos fazer parte também daquela multidão que agora se prepara para entrar na Jerusalém Celeste. Mas muitas vezes nós não entendemos. Aleluia. Vamos então ao Evangelho de hoje, Padre. Vou ler aqui para nós. Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo 44, diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão instruídos por Deus. Ora, todo aquele que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Com efeito, ninguém viu o Pai, senão o que vem de junto de Deus. Esse viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais, no deserto, comeram o maná e morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exatamente o que o Senhor estava falando sobre a Eucaristia, né, Padre? Não tem como. A Eucaristia é o alimento eficaz, é o remédio para o nosso corpo e para a nossa alma. São Padre Pio vai dizer assim, eu sou suspeito porque, né? Olha aqui, sou suspeito. São Padre Pio vai dizer que se nós fôssemos apaixonados e descobríssemos o valor real da Santa Eucaristia, nós secaríamos a igreja com total segurança e nós não morreríamos de pavor, e sim de amor diante daquele que foi capaz de dar a vida pelos seus. Uau! Que lindo! Que lindo. Então, quem come da minha carne, bebe o meu sangue, este possui a vida eterna. É se consumir por amor. Eu sempre digo para os meninos aqui da missão Filhos de Maria Imaculada, você sabe que Maria tem que estar presente também na vida do missionário. Não existe, né? Nós não tem como você seguir uma missão se você não tem Maria ali também presente em nossa vida. E ela é nosso baluarte, né? E eu sempre dizia para vocês, enquanto vocês não descobrirem o valor real do que é ser missionário, do que é entregar a vossa vida, do que é dar a vossa vida pelo reino, vocês vão sempre ficar brigando, causando confusão, desentendimento, vivendo conflito, se desgastando por coisa desnecessária, e o que é essencial, que nós precisamos viver, muitas vezes nós não damos crédito, que é estar na presença de Jesus eucarístico. Nós precisamos ser eucarísticos. Nós precisamos ter esse desejo, essa loucura de olhar para a Virgem Maria, seguir o seu exemplo e entender que foi uma mulher que se consumiu de amor. Foi uma mulher que dormiu no colo de Deus Pai, porque tamanho era o seu amor.
pela sua missionariedade, pela sua entrega, aquela que foi capaz de despojar-se de tudo para viver plenamente. Jesus está dizendo justamente isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Muitas vezes nós não somos atraídos porque muitas vezes nós estamos marcados pelo pecado, pela corrupção, pela injustiça, pela desavença, pelo conflito, pela fofoca, pelo desentendimento. Nós precisamos entender de uma vez por todas, Vinícius, as Sagradas Escrituras é uma carta de amor que Deus entregou à humanidade. Uau. E se Aleluia. eu não leio essa carta de amor de um Deus apaixonado pela humanidade, que suscitou patriarcas, suscitou profetas, suscitou apóstolos, formou os discípulos e enviou o seu filho, qual é a prova de amor maior do que essa? De um Deus que escreveu uma carta de amor. E é interessante que ele entregou à humanidade. Que ele não guardou para si, ele entregou. E fez que nós pontuássemos toda essa realidade. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus Pai. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Nós somos convidados a todo momento vir ao Senhor. Caramba, eu vou ao shopping, eu vou na casa, não vou na confraternização, eu vou numa rodinha de fofoca, eu vou gerar conflito, mas eu não tenho disponibilidade de ir adorar o Senhor. Eu não tenho tempo, eu fico nessa praga desse WhatsApp 24 horas, mas eu não tenho uma hora para ter intimidade com o Senhor. O que está errado? O mundo está de cabeça para baixo. As coisas do mundo têm me dominado, têm me escravizado, têm me feito fantoche. Qual é a parte? Aonde está a carta de amor que Deus escreveu para mim, para você, para cada um de nós? Eu tenho um tempo para assistir Netflix, eu não sou contra quem não assiste. Tem que ter um momento com a sua família. Mas eu tenho que ter um momento também para pegar as Sagradas Escrituras, rezar em família, degustar, estudar, sabe, saborear. A minha prioridade é o Senhor. Ah, você é muito radical. Ou nós pertencemos a Deus ou nós pertencemos ao mundo. Não existe meio termo, amigo. Eu não posso ser morno. Eu preciso ser quente. Aleluia. Eu preciso estar fervendo. Porque quando o Senhor deixar o mover do Espírito e eu orar por aquela pessoa, eu não preciso estar perto dela, eu preciso falar com autoridade, porque é o Espírito do Senhor que está falando sobre mim. Eu preciso ser instrumento de Deus. A experiência que nós tivemos, nunca viu Vinícius, e de repente o Senhor falou, aquela palavra é para aquele jovem. Você precisa dizer, nunca nos vimos presencialmente, olha o que Deus fez, olha como o Senhor se aproximou. Isso sim é o mover do Espírito. Por isso, quando nós pegamos a palavra e o Senhor diz, eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Eu só vou pertencer como discípulo de Deus se eu despojar-se da vida velha, viver uma vida nova e querer, com um gesto de simplicidade e humildade, pertencer ao grupo do discipulado de Jesus. Mas eu preciso tirar alguns vícios da minha vida. Senão eu não consigo fazer parte desse discípulo de Deus que ele escolheu, que ele o quis. A mesa é grande, mas os operários são poucos. Aleluia. Ai, Padre, você é um santo mesmo. Você fala tudo que eu já falei. Glória a Deus. O pensamento do Senhor está compatível com o meu. Glória a Deus. Sinal que eu tô no caminho. Tô na bênção, na glória, no fogo. Exatamente. Eu acho que o Senhor já falou tudo. O Senhor falou antes de a gente proclamar o Evangelho. O Senhor já havia falado sobre o pão da vida, a Eucaristia. Não, a Eucaristia não é fibra ótica. Não é, não, nunca vai ser.
Você pode usar todas as teorias, nunca será. É presença viva, real de Jesus e Cristo. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue. Como é que você vai beber online? Este possuirá a vida eterna. Não venha me inglês ver, porque não entra na minha cabeça. Eu vou morrer, mas com essa certeza que Jesus é presença viva, real no meio de nós. Aleluias. Gente, o arroba do padre tá aqui em cima, ó. Se você clicar aqui no Café com Jesus, tem uma setinha para baixo. É só você clicar, vai aparecer o Instagram dele, é só você colocar seguir. Só clicar, você nem precisa sair dessa página, você já segue o padre. Aqui em cima, ó. É, aleluia, padre, é isso. Tenho certeza que a mensagem de hoje, da liturgia de hoje, foi é, passada, foi entregue para todos nós, né? Então, amados irmãos, que vocês recebam essa palavra, que vocês, né, pratiquem essa palavra, né? Eu tenho visto muitas pessoas bebendo de muita fonte de Deus, né? De várias lives, graças a Deus. Só que o que eu tenho visto é a falta de prática, a falta de ação, né? Jesus fala: vinde a mim, bebeis e ide. Ele não manda você ficar parado. Ele manda você se movimentar. O Espírito Santo recebido, ele é movimento, né? A gente não tem que ficar parado, estagnado. A gente vai ao encontro das pessoas, ide pelo mundo e vai anunciando, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, seja a ferramenta que for. Você só não pode ficar parado, porque existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Não me dá descanso, né? Eu não vou parar enquanto houver almas para salvar. A gente não pode parar. O cristão não pode ficar parado. O cristão não nasceu para ficar parado. Se você não quer caminhar, meu amado, você está no lugar errado. O cristão é movimento, é vida, né? É dinamismo, né? Dinamismo. A gente precisa desse dinamismo, né, padre? Senão a gente vai sucumbir. Exatamente. Uma coisa para finalizar minha fala também, eu não sigo nada que a igreja propõe, mas siga as coisas do mundo. Ué, é hipocrisia. Quer dizer, a igreja não pode falar que você precisa vestir na modéstia, que você precisa ter um comportamento dentro do espaço sagrado, que você não pode fazer tatuagem, que você não pode usar piercing, que você não pode fazer aquilo, para você entender que tem o Espírito Santo. Mas o mundo tem que colocar tanta coisa na sua vida, e aí você segue o modismo. Então, precisa distinguir o que é de Deus, o que é do mundo. É adesão. Vinde, benditos do meu Pai, ide a todos os povos e pregai o evangelho a toda criatura. As palavras comovem, mas o testemunho arrasta multidão. Se você quer, se eu, você, nós queremos que as pessoas que estão em casa sejam evangelizadas, precisamos dar testemunho verdadeiro. Nós precisamos despojar-se do homem velho, da mulher velha e dar uma vida nova e permitir que essa vida nova seja transformada em Cristo Jesus. Aleluias. Galera, tira um print aí do Vinão com o Padre Silvano. Segue ele aqui, o arroba dele. É só clicar nessa setinha. Vai descer aqui o Instagram da Colo de Deus e do Padre. Só seguir. Tira o print aí. Foi. Aleluias. Então é isso, meu povo. Deus abençoe imensamente. Tenha uma abençoada quinta-feira, quinta-feira de adoração. Olha que propício, né, Padre? Hoje é o dia que a igreja, né, nos propõe para a gente adorar. Então, se você puder, amado, amada, vai até a igreja, vai adorar Jesus Eucarístico no sacrário. Ah, mas a igreja está fechada. Meu amado, coloca o joelho na frente da igreja, na porta da igreja e adore, porque Ele está ali, né? Precisamos adorar. Nem que seja em espírito e verdade, mas adore, igual o padre falou, pelo menos uma hora dá para o Senhor para adoração. Só não pode.
pode ficar parado. Padre, qual prática que o senhor daria hoje para a galera praticar diante dessa liturgia de hoje? A prática da intimidade. Procura hoje tirar uma hora, mas uma hora, seja onde você estiver, e vá se alimentar espiritualmente, presencialmente, principalmente, tira da concepção de espiritualmente, presencialmente, vá ter o seu momento de intimidade, reze o seu santo terço, faça a sua leitura espiritual, exercite, faça isso, alimente o teu corpo, não deixe, não passe despercebido. Exercite. Primeira coisa, você só pode ajudar o outro se você estiver alimentado. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Então, primeiro, se alimente e depois você vai ajudar o outro. Exercite, seja humilde, seja simples. Deixe a graça de Deus agir na sua vida. Perfeito. Exercitar intimidade e humildade. Exatamente. E outra coisa, a igreja pode estar de portas fechadas, mas o céu está aberto para você, viu? Aleluia. Aleluia. Não há desculpa. A igreja pode até estar de portas abertas, fechado para você, mas o céu não fecha. O céu está aberto 24 horas. Agora, quem faz a decisão de ter intimidade, de exercer a humildade, a caridade, somos nós. É isso. Gente, e não deixe de não colaborar com a evangelização da Colo de Deus. Até o final do mês nós vamos sortear aquele quadro maravilhoso, né, que foi pintado, né, a réplica, claro, porque não sei se o senhor viu, padre, na terça-feira passada, no momento de adoração, na noite de adoração, havia uma artista pintando um quadro, né, do olhar de Deus. Enquanto ela pintava, o quadro caiu. Foi algo tremendo, assim, depois ela, né, durante a adoração, o consumo, né, a gente adorando, consumindo pelo amado, e aquele quadro, ela ia montando um quebra-cabeça. Foi sobrenatural, foi surreal. Já tem mais de 25 mil acessos, né, de visualização nesse vídeo. Então a gente vai sortear no final do mês de abril, para todas as pessoas que colaboraram, que investiram, né, na obra da Colo de Deus com o Pix. Então tá aí rolando essa campanha até o final do mês para ajudar a manutenção da obra Colo de Deus. Muito bem, querido. É isso aí, então, padre. Muito obrigado pela tua presença, né? Deus o abençoe, quer dizer, nos abençoe, né? Dê a bênção final aqui para nós, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada, São José, Dom Bosco, São João Paulo II, São Padre Pio, abençoe Deus poderoso a cada um destes vossos filhos e conceda uma bênção especial a cada um deles que hoje vive e procura a intimidade com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, aleluia. Perguntaram a porcentagem que nós estamos. Eu vou postar daqui a pouquinho aqui no Instagram da Colo de Deus, no meu, e vou mandar nos grupos, tá? A gente vai mandar a porcentagem atualizada. Então é isso, gente. Obrigado, tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!